Ele sempre sentiu que o medo era uma sombra constante em sua vida. Desde pequeno, cada passo fora da rotina parecia carregar uma ameaça invisível, algo que o paralisava antes mesmo que pudesse compreender. Pedro cresceu em uma pequena cidade cercada por montanhas e rios, onde as histórias de coragem eram contadas por aqueles que pareciam viver aventuras impossíveis, mas que para ele pareciam distantes, quase inacessíveis. Sua casa era modesta, mas calorosa. Seus pais, trabalhadores incansáveis, tentavam ensiná-lo que os limites eram apenas desafios a serem superados. Ainda assim, o medo persistia. Ele sentia-o em cada decisão, em cada tentativa de sair da zona de conforto. E por mais que tentasse ignorá-lo, o medo o lembrava sempre de que o mundo podia ser cruel e que ele não era suficientemente forte. Na adolescência, Pedro descobriu um talento para a corrida. Quando os pés tocavam o chão e ele sentia o vento no rosto, uma sensação de liberdade invadia seu corpo. Por alguns instantes, o medo parecia desaparecer, substituído por uma coragem que ele nunca soube que possuía. Mas essas fugas eram breves. O medo voltava quando surgiam obstáculos maiores, quando as expectativas da vida pareciam mais pesadas do que ele podia carregar. Cada nova fase, cada escolha importante, era acompanhada de um sussurro. E se você falhar? E se não for suficiente? Ele queria provar para si mesmo que podia enfrentar o impossível, mas a dúvida e a ansiedade se tornavam um peso que o impedia de avançar com segurança. Um dia, durante uma corrida matinal pelo bosque perto de sua casa, Pedro tropeçou em uma raiz e caiu, machucando gravemente o tornozelo. A dor física era intensa, mas a dor que ele sentiu ao perceber que poderia nunca mais correr era ainda mais profunda. Ele se viu sozinho, sentado na trilha, observando o sol filtrando-se pelas árvores e refletindo em suas lágrimas silenciosas. Aquele momento poderia tê-lo derrotado, mas algo dentro dele começou a se mexer. Ele percebeu que o medo que sempre o acompanhara não era apenas uma sombra a ser evitada, mas uma barreira a ser enfrentada. Era um convite para descobrir do que ele realmente era capaz. Com a ajuda de sua família, Pedro iniciou a longa jornada de recuperação. Fisioterapia, exercícios diários, sessões de fortalecimento e, acima de tudo, a disciplina de enfrentar cada pequeno obstáculo. Cada movimento era uma batalha contra a dor, contra a dúvida e contra o medo que insistia em lembrá-lo do que poderia dar errado. Nos dias em que se sentia fraco, ele se lembrava das histórias de superação que ouvira ainda criança, das pessoas que pareciam conquistar o impossível porque decidiram não desistir, não permitir que a sombra do medo controlasse suas vidas. Ele começou a entender que coragem não era a ausência de medo, mas a decisão de avançar apesar dele. Pedro começou a estabelecer metas pequenas, quase insignificantes para qualquer outro corredor. Conseguir caminhar sem dor, subir escadas sem sentir o tornozelo falhar, correr alguns metros sem pensar no que poderia dar errado. A cada conquista, por menor que fosse, ele sentia uma força crescendo dentro de si, uma luz que iluminava o caminho escuro que o medo sempre insistira em sombrear. Ele sabia que ainda havia muito a fazer, mas, pela primeira vez, sentiu que o impossível não era uma barreira intransponível, era apenas um desafio aguardando sua coragem. Enquanto se recuperava, ele percebeu que o medo tinha uma função estranha. Ele mostrava a importância daquilo que se teme, aquilo que vale a pena ser conquistado. O medo não era um inimigo absoluto, mas um sinal de que ele estava prestes a atravessar uma fronteira que poderia mudar sua vida. Pedro começou a visualizar não apenas a corrida que um dia perdera, mas também objetivos maiores, desafios que pareciam inatingíveis, sonhos que sempre julgara fora de seu alcance. A cada pensamento, o medo ainda batia à porta, mas ele começou a aprender a acolhê-lo, a ouvir o que ele tinha a ensinar, sem permitir que comandasse suas escolhas. Ele decidiu se inscrever em uma corrida de longa distância, algo que antes teria considerado impossível. Seus amigos, sabendo do acidente, duvidaram de sua capacidade, mas Pedro sentiu que essa era a prova definitiva, não apenas física, mas emocional. Ele se lembrou de todas as manhãs em que hesitou em sair da cama,
de todas as vezes que deixou o medo controlar sua vida. E naquele instante, Pedro tomou a decisão que mudaria tudo. Ele iria enfrentar o medo, e não apenas correr a corrida, mas correr para provar a si mesmo que era capaz de conquistar o que antes julgava impossível. Enquanto caminhava para casa após a última sessão de fisioterapia, ele respirou profundamente, sentindo o vento no rosto e lembrando-se de cada pequeno passo que o trouxera até ali. O medo ainda estava presente, mas ele não era mais o mestre. Pedro sentia que estava pronto para encarar o mundo, não porque o medo havia desaparecido, mas porque ele finalmente havia entendido que a coragem verdadeira surge quando decidimos avançar, mesmo com o medo ao nosso lado. Ele sabia que a jornada seria longa, que o caminho seria difícil, mas pela primeira vez sentia a confiança de quem está prestes a transformar sua vida. A manhã da corrida finalmente chegou. Pedro acordou antes do sol, sentindo o frio da adrenalina misturado com a excitação de algo que há muito tempo parecia impossível. Seu tornozelo ainda reclamava discretamente, mas ele sabia que cada dorzinha era apenas uma lembrança da batalha que já travara. Enquanto calçava seus tênis e ajustava o número de inscrição, respirou fundo, sentindo o coração bater forte, não apenas pelo esforço que viria, mas pela coragem que o guiava. As ruas da cidade estavam silenciosas, exceto pelo som de seus passos sobre o chão molhado de orvalho. Ele se lembrou de cada manhã de treino, de cada lágrima derramada na fisioterapia, de cada momento em que o medo parecia maior do que a esperança. Hoje, ele não apenas correria. Ele provaria para si mesmo que a força interior é mais poderosa que qualquer obstáculo. Quando chegou ao ponto de largada, centenas de corredores se alinhavam ao seu lado, cada um com suas próprias histórias de luta e superação. Pedro sentiu uma pontada de ansiedade. A dúvida sempre sussurrava sua presença, mas a voz mais forte era a da coragem. Ele se lembrou de tudo que conquistara, cada passo dado desde a queda no bosque até aquele exato momento. Um amigo que o acompanhara nos treinos mais difíceis bateu em seu ombro e disse: "Você chegou até aqui. Agora é hora de ir além." Essas palavras ecoaram em sua mente enquanto o sinal de largada soava, e ele deu os primeiros passos, sentindo o peso de cada medo tentando puxá-lo para trás, mas também a força de sua determinação impulsionando-o para frente. Os primeiros quilômetros foram tranquilos, mas exigiam concentração. Pedro se lembrava de respirar, de manter o ritmo, de não deixar a mente se perder em pensamentos negativos. Ele passou por corredores que aparentavam mais experiência, que pareciam invencíveis, mas dentro dele existia uma verdade inabalável. Cada pessoa carrega suas próprias batalhas, e o que parecia fácil para alguns podia ter sido conquistado com suor e lágrimas, assim como ele próprio havia feito. A cada passo, ele sentia a conexão entre corpo e mente se fortalecendo. O medo ainda existia, mas havia se tornado apenas um lembrete de sua própria coragem. Em um ponto crítico da corrida, o terreno começou a subir abruptamente. Pedro sentiu o tornozelo reclamar, a respiração acelerar e a dúvida retornar, tentando fazê-lo desacelerar. Por um momento, o impulso de desistir passou como uma sombra. Mas ele respirou fundo, lembrou-se de todos os obstáculos já superados e avançou. Cada passo foi uma vitória silenciosa. Cada respiração um lembrete de que a determinação supera qualquer dificuldade. Ele percebeu que enfrentar o medo não é um ato de heroísmo isolado, mas a soma de pequenas escolhas. Continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Ao alcançar o topo da subida, Pedro teve uma visão panorâmica da cidade que se estendia abaixo. Sentiu uma mistura de cansaço e triunfo. Ali estava a prova de que o impossível pode ser conquistado, desde que a coragem seja maior que a dúvida. Ele começou a perceber algo que transformaria sua perspectiva para sempre. A jornada de superação não é apenas sobre chegar ao destino, mas sobre descobrir a força que carregamos em cada passo do caminho. O medo, antes um adversário, se tornava agora um aliado silencioso, lembrando-o do valor de cada conquista. Durante a descida, ele sentiu um impulso novo, quase inexplicável. Cada movimento parecia mais leve,
cada respiração mais livre. Pedro começou a ultrapassar corredores, não por competição, mas pela sensação de liberdade que a coragem proporciona. Ele percebeu que enfrentar o impossível não é sobre vencer os outros, mas sobre vencer a si mesmo. E nesse instante, com o vento no rosto e o coração cheio de determinação, ele entendeu que cada treino, cada lágrima e cada medo enfrentado o haviam preparado para aquele momento de transformação pessoal. Enquanto se aproximava da reta final, Pedro ouviu os aplausos e gritos de incentivo da multidão. Cada passo era uma vitória, cada passo o aproximava da realização de um sonho que parecia inalcançável meses antes. Ele lembrou de todas as pessoas que o duvidaram, de todos os momentos em que pensou que não seria capaz, e sorriu internamente. Não era a aprovação dos outros que importava, mas a prova de que sua própria determinação podia mover montanhas. Pedro sabia que estava transformando a vida não apenas dele, mas inspirando todos que o assistiam a acreditar que o impossível pode ser conquistado. Ao cruzar a linha de chegada, sentiu uma emoção indescritível. O cansaço físico desapareceu diante da intensidade da conquista. Ele fechou os olhos, respirou fundo e sentiu gratidão pela coragem de continuar, pelo medo que o ensinou e pela força interior que se revelou quando ele decidiu não desistir. Pedro sabia que aquela corrida era apenas uma etapa de uma vida inteira de desafios, mas sentiu que cada obstáculo futuro poderia ser enfrentado com a mesma determinação. Ele entendeu que a verdadeira superação nasce de pequenos passos consistentes, de escolher avançar quando todos os sinais indicam que seria mais fácil desistir. Os dias após a corrida foram de reflexão para Pedro. Ele havia conquistado algo que parecia impossível, mas sentia que sua jornada de superação estava apenas começando. A vitória na corrida não era apenas um troféu ou um tempo registrado. Era a prova concreta de que o medo, quando enfrentado com determinação, podia se transformar em combustível para grandes conquistas. Cada passo naquela linha de chegada representava todos os pequenos desafios que ele havia vencido antes, todos os momentos em que poderia ter desistido, mas escolheu continuar. Pedro percebeu que enfrentar o impossível não é um ato isolado. É uma série de escolhas que nos transformam, nos fortalecem e nos ensinam a acreditar em nós mesmos. Com essa nova perspectiva, ele começou a aplicar a mesma coragem em outras áreas de sua vida. Decidiu retomar os estudos que havia abandonado, abriu o próprio negócio e começou a se envolver em projetos sociais para inspirar jovens de sua cidade. Pedro descobriu que a coragem tem efeito multiplicador. Ao enfrentar seus próprios medos, ele se tornava uma luz para aqueles que também se sentiam limitados por dúvidas e inseguranças. Cada ação sua carregava uma mensagem silenciosa, mas poderosa. É possível ir além, superar desafios e transformar o impossível em realidade. Entretanto, os obstáculos não desapareceram. Alguns dias eram mais difíceis que outros. Imprevistos surgiam, pessoas duvidavam de sua capacidade, e o medo, embora mais controlado, ainda batia à porta de tempos em tempos. Mas Pedro aprendeu que a diferença entre o fracasso e o sucesso não está na ausência de dificuldades, mas na capacidade de persistir. Ele passou a encarar cada desafio como uma oportunidade de crescimento, cada medo como um indicativo de que algo importante estava prestes a ser conquistado. Esse novo mindset transformou completamente sua vida, tornando cada experiência mais intensa, significativa e enriquecedora. Pedro também começou a compartilhar sua história. Contava sobre a queda no bosque, a recuperação dolorosa, os treinos difíceis, a corrida que parecia impossível e, principalmente, sobre o medo que sempre esteve presente, mas que ele aprendeu a enfrentar. A cada narrativa, ele via olhos se iluminando, corações se fortalecendo e pessoas encontrando coragem para encarar seus próprios desafios. Ele percebeu que a superação não é apenas sobre conquistas pessoais, mas sobre inspirar outros a acreditarem na própria força. O impacto de sua história ia além de troféus e medalhas. Ele estava ajudando a transformar vidas. Certo dia, ao visitar um grupo de jovens em uma escola da cidade, Pedro foi surpreendido por uma pergunta
que mudou a maneira como via sua própria jornada. Você acha que todos podem superar seus medos do mesmo jeito que você fez? Ele sorriu, refletindo sobre todas as vezes que pensou que não seria capaz. Então respondeu com convicção: não existe uma fórmula mágica, mas existe uma escolha. Decidir avançar apesar do medo. Todos temos coragem dentro de nós. Às vezes, só precisamos encontrar o momento certo para usá-la. Aquela resposta ecoou em sua mente, lembrando-o de que a verdadeira superação não é apenas sobre ele, mas sobre despertar a força adormecida em cada pessoa que se sente limitada pelo medo. Pedro continuou a se desafiar. Participou de maratonas maiores, escalou montanhas, se dedicou a projetos que pareciam impossíveis, e em cada nova experiência sentia o mesmo frio na barriga que sentira no início de sua jornada, mas agora acompanhado de confiança e determinação. Ele compreendeu que enfrentar o impossível é um processo contínuo e que cada passo dado é uma prova de coragem, independendo do resultado final. Essa compreensão trouxe uma paz profunda. Ele podia sentir medo sem ser controlado por ele e podia encarar desafios sem que a ansiedade paralisasse suas escolhas. O impacto dessa transformação se estendeu para todos ao redor. Amigos, familiares e conhecidos começaram a adotar pequenas mudanças em suas próprias vidas, inspirados pela história de Pedro. Ele entendeu que a superação é contagiosa. Quando alguém enfrenta seus medos e conquista o impossível, abre espaço para que outros façam o mesmo. A sensação de realização pessoal se misturava com a gratidão de ver vidas transformadas, e Pedro sabia que sua jornada era maior do que ele mesmo. Cada desafio superado não apenas fortalecia seu espírito, mas criava um efeito multiplicador de coragem e inspiração. Ao refletir sobre tudo, Pedro compreendeu uma verdade fundamental. O impossível só existe enquanto acreditamos que ele é inatingível. Quando decidimos enfrentar nossos medos, por mais assustadores que pareçam, cada passo em direção à coragem constrói um caminho de realizações extraordinárias. Ele havia aprendido que a vida é uma série de desafios, mas cada desafio é também uma oportunidade de descobrir a força que existe dentro de nós, e que ao inspirar outros a fazerem o mesmo, multiplicamos não apenas conquistas, mas esperança, fé e confiança. Pedro sorriu, olhando para o horizonte, ciente de que a vida ainda lhe apresentaria novos desafios. Mas ele estava pronto. Ele havia aprendido que a superação não é um destino, mas uma jornada contínua, e que o impossível é apenas aquilo que ainda não ousamos enfrentar. E você, está pronto para dar o primeiro passo em direção à sua própria vitória?